Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Caio novamente aqui com vocês. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre alguns pontos que a gente começa a ter quando começa a vir aquele despertar, né? O que é o despertar? Fica comigo aqui até o final desse vídeo, compartilha, comenta se você tem algum desses pontos aí. Eu peço que se inscreva, tá beleza? Então vamos lá. O que é o despertar, né? A gente tem que ter em mente o seguinte, porque a gente está num mundo que a tendência é estarmos completamente materialistas, né? Densos, com a densidade do mundo material, com a rotina do mundo material, sem se preocupar com um degrau acima. Então, às vezes, a gente começa a ter muitos problemas no mundo material e a gente não consegue saber a origem deles e começa a querer tratar só no mesmo nível. Sendo que a gente, para tratar certos problemas, a gente tem que pensar um degrau acima. Porque é no degrau acima que a gente consegue a inspiração, a resposta para aquilo que a gente busca, porque as coisas começam em cima primeiro para depois descer e materializar embaixo, né? Então o que seria o despertar? O despertar seria você acordar deste mundo automático. Esse mundo que a gente tem um condicionamento, tanto às vezes religioso, tanto às vezes da sociedade em geral, da escola e principalmente dentro de casa, com as crenças que é passada aí de pai para filho, de geração em geração. Então você tem que sempre se perguntar o que seria esse despertar, o que eu posso fazer para poder despertar, o que eu posso fazer para acordar, né? Então, lá vai para o meu ponto. Se você é uma pessoa que chegou a uma certa idade, por exemplo, na adolescência, desde criança, algumas pessoas vêm de criança, né? Alguns começam aí e na idade adulta, depende muito da idade, depende muito da pessoa também, então assim, são insights que vêm e a pessoa começa a se questionar. O primeiro ponto é, você se pergunta o tempo inteiro, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, depois da morte, o que vai acontecer, né? Será que a vida acaba realmente? Então você começa a se questionar das coisas. O questionamento é fundamental, eu sempre falo com vocês aqui no vídeo, no canal, que o questionamento é a porta para vocês começarem a expandir cada vez mais a consciência. Porque quando vocês questionam, você abre oportunidades para as respostas virem. Porque o maior erro da pessoa é colocar uma viseira na cara, né? Colocar uma viseira, seguir só aquilo ali, o que as pessoas falam, e seguir de olho fechado sem se questionar se aquilo realmente é o certo, e vai embora. Então o questionamento é fundamental para todas as situações da vida, né? Seja no relacionamento, seja no espiritual, principalmente no espiritual, seja nas condutas dentro da empresa, seja na sua vida. Em qualquer hora você tem que fazer o questionamento. Então, se você começou nesse ponto de se questionar de tudo, se questionar, tá, mas o que é o espírito? O que acontece do outro lado? Por que a coisa é assim? Por que tem essa parte terrena? Para onde que eu vou depois que eu morrer? Né? Aí você começa a fazer um estudo em cima disso. Porque quando você começa a questionar, você abre as portas para as respostas virem, certo? Então, para as respostas virem, você vai começar a pesquisar. Vai começar a aparecer pessoas na sua vida, né? Pessoas com as respostas que vocês estão pedindo. Então, vai começar a aparecer, às vezes, você está assim na televisão, olhando alguma reportagem, passa uma mensagem que você vai ter um insight ali, um filme que vai ter uma resposta ali. Já aconteceu isso demais comigo. Às vezes eu estou me perguntando uma coisa e vai aparecendo um trecho de filme, assim, às vezes, até uma música com legenda, e começa a falar exatamente aquilo que eu estava buscando, que eu estava precisando ouvir. Então o questionamento é o primeiro ponto que você começa aí nessa questão do despertar, né, para abrir a visão aí nas questões espirituais. O segundo ponto é o seguinte: assim que você começa a se questionar das coisas, você começa a buscar demais estudar toda a parte espiritual, a buscar conhecimento, a buscar saber como que rege o universo, como que funciona o universo. Você começa a buscar respostas de quem que é Deus, o que é Deus, né? O que são os espíritos, o que é tudo isso que está acontecendo ao meu redor aqui, o que tanto isso que a igreja prega, quem que é fulano, quem que é ciclano. Então você começa a estudar cada vez mais para buscar o conhecimento. Então você começa uma caminhada ali que não para, né? Quando eu comecei a estudar as coisas, até hoje eu não consigo parar. Então sempre que eu vou conseguindo achar umas respostas, aparecem outras perguntas. Tá, mas eu consegui essa resposta aqui, aí gera uma outra incógnita. E agora? E depois disso? O que acontece? Aí começa aquela busca de novo. Então você tem que ir continuando, né? Então, se você está nesse caminho aí de despertar, aí você tem que ter paciência, persistência
e resignação, porque é um caminho que você vai começar a trilhar e você não vai parar, não tem como parar. Então, o despertar é você abrir os olhos e começar a querer saber das coisas, né? É igual criança de 2 anos de idade, de 3 anos de idade, elas começam a perguntar o tempo inteiro, por que isso? Por que é assim? Aí você responde ela e ela pergunta, mas por que é desse jeito que você falou? Então, assim, são porquês infinitos. Chega um momento que você fala assim, chega menino, não é o momento de você aprender ainda. Então, é como se fosse uma criança aparecendo no mundo. Então, despertar é você começar a abrir os olhos do lado de lá. Você começa a abrir os olhos do lado de lá, você começa a questionar as coisas, começa a questionar tudo e começa a buscar o estudo de tudo. O terceiro ponto, eu acho que esse é um dos mais fundamentais, é que você começa, né? O primeiro, você se questiona, o segundo, você busca as respostas, o terceiro, você começa a olhar para você. Você começa a olhar para dentro, você começa a buscar se curar, né? Porque para você subir um degrau acima, para você ter um acesso a uma dimensão acima, você tem que olhar para você primeiro e se curar, né? Você tem que olhar assim, por que eu estou aqui? Por que isso acontece comigo o tempo inteiro? Às vezes as pessoas começam a questionar demais, reclamar demais, né? A reclamação nada mais é do que clamar o problema 2 vezes, clamar a situação. Então você, quando reclama, você está clamando mais daquilo na sua vida. Então o certo é sempre você estar agradecendo, agradecendo por mais que ainda não esteja em sua posse certas coisas. Quando você agradece, você acolhe aquilo e aceita aquilo para a sua vida. Né? Então, as pessoas começam a se perguntar o porquê que às vezes as coisas começam a dar errado, por que às vezes ela começa a fazer uma coisa e a coisa não dá certo, aí ela chega um momento que ela vai olhar para dentro e vai começar a se perguntar o que eu estou fazendo de errado. Aí as respostas começam a vir. Porque durante o estudo que você vai tendo, no segundo ponto, durante o estudo você começa a ver as leis que regem o universo, as leis que regem a questão da causa e efeito do karma, né? Então você começa a ter isso em mente, você começa a incorporar isso, aí você vai começar a olhar para dentro de você e vai começar a se perguntar, o que eu fiz lá atrás que está me causando essa situação hoje? O que eu fiz com outra pessoa que está me causando essa situação hoje? Porque muitas das vezes as pessoas, a gente pode ver que a grande parte das pessoas tem conflitos uma com as outras, adoecem facilmente, às vezes elas vão fazer um projeto, o projeto sempre dá errado, então elas começam a olhar para dentro. Né? O terceiro ponto aí do despertar, ela começa a olhar para dentro, ela começa a querer se curar. Então ela volta o foco para ela volta para dentro e começa a olhar para dentro ali a situação. Ela começa a se perguntar, o que eu posso fazer para me curar aqui nessa situação? Então, é um tumulto com alguém, ela vai começar a buscar a resposta, a inspiração para poder chegar nessa pessoa, perdoá-la, soltá-la e, né, seguir a vida. Então vai começar a olhar para dentro, vai começar a olhar lá atrás. Né? Quando você chega num estado mais avançado, você começa a querer olhar suas vidas para trás. O que eu posso ter feito em outras vidas que está me causando esse efeito agora? Porque se a gente está aqui no momento presente, é porque a gente está vindo para aprender, a gente está vindo para poder reconhecer a nós mesmos, né? A gente está vindo para poder expressar Deus, com certeza, né? Primeiro, é um fato principal. A gente está aqui para poder resgatar os débitos que a gente tem de outras vidas. Então você começa a olhar lá para trás e começa a se questionar. Nossa, será que isso está me acontecendo hoje por causa de uma falha que eu fiz lá atrás? Então, nesse nível, quando você chega nesse terceiro ponto, a sua mente já está assim. Ó. Ela já está bem expandida. Ela está bastante expandida. Porque você estudou as leis, estudou a questão da espiritualidade, então você expandiu um tanto. A partir disso, quando você começa a se curar de todas as coisas, o seu leque de visão, de expansão, começa a se abrir cada vez mais. Então você começa a ter mais sensibilidade com as coisas, você começa a ter sensibilidade com uma dimensão acima, você começa a ter uma intuição mais forte. Às vezes a clarividência abre, a clareaudiência abre também. Então você começa a ter um acesso lá em cima porque você se curou. Você curou os débitos lá atrás, você curou a sua situação que você veio nessa vida para curar, então você começa a subir um degrau acima. Então você começa a estar mais desperto, você começa a interagir com o outro lado de uma forma assim mais clara, mais plena. Você começa a divulgar as coisas, você começa a passar para frente a resposta, a querer despertar outras pessoas, a querer acordar outras pessoas, né? Como eu falei aqui no filme Matrix,
O Neo, ele tá lá, ele começa a ter despertar, então os outros que já estão acordados ali, vai atrás dele ali para poder despertar ele. E aí que entra um ponto, porque quando você começa a ter essa clareza, você começa a incomodar quem está no domínio negativo, quem não quer que os outros acordem. Né? Então você começa a ter uma proteção mais forte porque você está desperto. Então se você acordou, você tem que passar a resposta para frente, você tem que passar a informação para frente para que os outros acordem também, porque não adianta nada você só acordar ali e ficar no meio do zumbi ali, né? Da galera toda que está dormindo, que está no ciclo vicioso da vida, né? Então você começa a falar uma coisa com fulano, não é chegar para a pessoa e jogar toda a informação que você tem em cima dela de uma vez, porque isso aí dá tumulto, isso aí dá confusão, né? É aquele ditado, não se discute religião, futebol e política, é exatamente isso. Então se você tem que começar como você começou. Eu sempre falo com as pessoas, não adianta a gente chegar para os outros e falar tudo que a gente sabe, porque a nossa abstração está aqui em cima, a pessoa está aqui embaixo ainda, então ela não vai conseguir te entender, praticamente você vai falar grego para ela. Então o que você tem que começar a fazer? Como que você começou a despertar? No questionamento. Começou a se perguntar das coisas. Então as pessoas que estão ainda dentro da caixa, você tem que começar a pescar. Pescar homens. Né? Como Jesus falava, vocês vão ser pescadores, mas pescadores de homens. Vão lá e vão acordar o povo. Né? Então assim, vocês vão começar a jogar perguntas. Por que é assim, fulano? Por que você acha que é assim? Vocês começam a perguntar às pessoas as coisas, e à medida que elas vão dando as respostas, vai gerando mais perguntas. Então vai chegar um momento que elas vão entrar em conflito. E vai perguntar, nossa, realmente, será que é assim mesmo? Aí vai começar a abrir uma semente. Uma semente vai começar a germinar dentro da pessoa ali. Né? Então ela vai começar o processo que você começou. Ela vai começar a questionar, ela vai começar a buscar informação, ela vai começar a te perguntar das coisas, né? Ela vai começar a buscar orientação com outras pessoas que estão ali um degrau mais acima. E vai chegar no momento que ela vai começar a se curar também. Né? Depois da cura, você vai ter esse acesso mais acima. E não, você chegar nesse acesso, a responsabilidade é maior porque, como se diz, né, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Então você tem que saber aonde você está pisando, com quem você está conversando, né? Porque neste mundo material, essa roupa humana é apenas uma roupagem, né? A gente não sabe o que está atrás de cada um ali, então tem que ter essa vigília, tem que ter esse cuidado, né? Após isso, a pessoa ela vai estar desperta, porque ela já vai saber a interação de como que funciona todo o ciclo do universo ali, com a interação com a dimensão acima. E após isso, a dimensão acima, se só a dimensão acima, começa a expandir mais, aí ela começa a ir para galáxias, planetas, o que tem lá fora, o que pode ter lá fora, o que pode ter fora do planeta, aí já é um degrau mais acima, que é um degrau que muitas das pessoas ainda desconhecem, muitas das pessoas duvidam, né? A gente tem que ter em mente aí que o universo é infinito, praticamente, e não podemos ter ignorância de que somos a única fonte de vida que existe, né? Isso é ignorância. Então a gente tem que pensar que são infinitas as possibilidades aí de acesso que tem aí no universo afora. Após isso, você começa a querer despertar outras pessoas, a alertar outras pessoas, a tocar sempre no mesmo assunto com outras pessoas, a poder falar com as pessoas, gente, vamos acordar. Você começa a interagir com os animais, com as plantas de uma forma totalmente diferente, de uma forma de que você está vendo um animal, uma planta, alguma coisa assim, como um irmão, né? O irmão animal, o irmão cachorro, o irmão papagaio, sei lá o que, o irmão árvore, né? A irmã árvore. Então, assim, você começa a transcender, a ficar fora da caixa. Então, o ponto é esse. Muitos são aqueles que vão ser despertos, né? O tempo está praticamente acelerado, né? O tempo está passando, a gente está passando por um processo de transição. Então, eu acho que tem muita gente que está acordando, tem muita gente que está sendo chamada, tem muita gente que está sendo recrutada para poder estar fazendo esse trabalho. Porque a maior dificuldade hoje é acordar as pessoas, né? Porque as pessoas elas querem ficar num ciclo. É acordar, trabalho, bebedeira, ociosidade, não se preocupa com o futuro, não se preocupa o que vai ser dela depois dessa vida.
Então, o maior plano da galera que está do lado negro da força aí é deixar as pessoas no modo stand-by, né? No modo zumbi, no modo aí praticamente vicioso, em ficar só num ciclo. E a galera de cima quer que o povo acorda, porque o mundo está precisando de gente, muito trabalho para pouco trabalhador. Então, assim, você tem que escolher, você tem que correr atrás de poder se expandir cada vez mais, porque daqui a um tempo vai ser necessário. A gente vai precisar de massa, vamos precisar de uma massa crítica grande para poder mudar essa questão da vibração do planeta. Tá? Bom, o vídeo é esse. Eu não sei se a iluminação tá boa aqui, mas me veio muito forte na cabeça de fazer esse vídeo neste momento. Vou estar compartilhando com vocês aí. Peço que compartilhem, tá? Esses pontos aí. E comenta embaixo aí, você tem algum desses pontos? Você tem curiosidade com o outro lado? Você tem curiosidade em estar expandindo cada vez mais, né? Então, vamos ficar firme aí, tá? Que estamos passando por um ciclo. Esse ciclo aí vai ser um ciclo, né, de muitas coisas aí que vai acontecer, mas tudo vai dar certo no final. Sempre as coisas tendem a melhorar cada vez mais. Por mais que às vezes que parece que a coisa está indo pro saco, mas a tendência é sempre melhor, sempre melhorando. O vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí, tamo junto e até a próxima.